A gente conhece pessoas, conhece esse mundo, e esse mundo é pequeno e os encontros acontecem. Amém. E olha só quem que a gente encontrou. Aquela outra entrevista que a gente fez, a gente conheceu uma pessoa extraordinária, mas o conteúdo que ele tem é muito maior do que se pode imaginar. Tudo bem com você? Boa tarde, boa noite, né? Hoje aqui. Tudo bem, e você? Como é que tá? Assustou muito com aqueles vídeos que fizemos no canal? Nossa, foi impressionante, uma coisa que a gente não esperava. Nem eu, cara. A proporção que ganhou, né? Eu achei que se 1000 pessoas vissem já era bom. E continua crescendo, não sei se não passa de uns 200 mil. Não, é coisa incrível. Quando as coisas têm que acontecer, tudo flui naturalmente, né? Verdade, E verdade. Deus está na simplicidade e na natureza. Que é o que as pessoas não veem, né? E a gente quer forçar as coisas a acontecer. É na Não é por aí, simplicidade. né? É na simplicidade. Deixa acontecer e fluir naturalmente que tudo vai dar certo. Você provou isso hoje aqui, né? Tudo que vai infelizmente nós não vamos poder falar aqui, mas você provou ao vivo isso aqui hoje. Tá Quando vendo? a gente aperta, Deus responde. Exatamente. Amém. Mas vamos falar de um assunto que eu acho que é Vamos. bastante bacana e o pessoal vai gostar muito. Sim. É um assunto que não é falado, não é divulgado. Eu acho que não existe interesse que as pessoas fiquem mais inteligentes. Nem teólogo fala isso. Exatamente, que as pessoas fiquem mais inteligentes, que as pessoas conheçam melhor Sim. quem são, da onde veio e para onde vão. Esse você chegou no ponto. Então, Sem você conversar, você chegou no ponto. quem somos, da onde viemos e qual é o nosso destino? Essa hoje vai ser complexa, porque o que eu vou dizer aqui, nem faculdade de teologia, nada, você vai saber e vai entender o que eu vou explicar para você, até porque, pelo que eu sei até agora, eu sou o único que vai tocar nesse assunto. Então a bola está contigo, pode começar e você preste atenção que vale a pena. Bom, em 36 anos de pesquisas, de estudos, trabalho, o Jorge aqui viu no meu computador o que eu tenho lá dentro, o tempo que eu passo escrevendo, são anos sentado escrevendo, fazendo uma série de coisas, para poder chegar para as pessoas e dar algo que pegar, com provas, com realidade. Eu prefiro falar das coisas espirituais, mas eu também prefiro dar para as pessoas o que pegar, para elas poderem se firmar, criar uma âncora e poder subir. Esse papel que está aqui do meu lado, que tem 36 anos de estudo, você vai ver o início de uma explicação que você nunca vai ouvir em lugar algum. Nós temos dentro da Bíblia dois nomes, dois fatos bem distintos: filhos de Deus e filhos dos homens. Aí tem joio, tem trigo, tem um monte de coisa. Mas eu quero enfatizar, pela rapidez que nós precisamos fazer e o tempo, filhos de Deus e filhos dos homens. Bom, nesse quadro que eu tenho aqui na frente, nós temos um quadro onde nós colocamos 3 mundos aqui. São 3 mundos no grego, que na nossa Bíblia traduziram como o mundo. Então, aonde era para ser aion, cosmos, e o mundo ocumene, traduziram simplesmente como o mundo. Então, quando João 3,16, você lê: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para aquele que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando diz ali, Deus amou o mundo, está escrito nos originais: e Deus amou o ocumene de tal maneira que deu o seu Filho pelo mundo ecumene. Mundo ecumene significa mundo sobrenatural. Aion significa mundo espiritual, universo. E cosmos é o mundo natural que eu e você vivemos. Tudo começou aqui. Chamado no livro de Melquisedeque por universo da luz. Todos os seres etéreos, tudo que era luz, tudo que era Lúcifer, anjos, seres, miríades de anjos, foi aqui, no universo Aion. Pasmem vocês, a ligação deste universo está na constelação de Órion, onde a NASA tirou a primeira foto com o radiotelescópio Hubble. O Hubble foi virado para a constelação de Órion, foi tirada a primeira foto de lá por causa dos manuscritos que estão aqui, que falam sobre o universo da luz. O manuscrito de Melquisedeque é um. E o que acontece? Esta foto foi tirada e a constelação de Órion tem uma peculiaridade que nenhuma galáxia nesse universo tem. É como se a luz que está sobre nós está brilhando. Então você está vendo, tem alguma coisa aqui que está trazendo luz de lá. Só que você vem aqui para olhar para lá e não tem luz. Como eu brilho? E o brilho da galáxia ou da constelação de Órion é exatamente o que a NASA pergunta. Da onde vem aquela luz dela? Tá? E o que isso quer dizer? A passagem do universo da luz para o cosmos,
o mundo real, o mundo natural, está na constelação de Órion, que hoje está fechado pelo próprio Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Essa fechada aqui, um pouquinho mais à frente, eu vou te explicar por que foi fechada. Vamos falar do mundo Aion primeiro. É um mundo espiritual, onde seres etéreos vivem. Mas guarde bem o que eu vou te explicar. Guarde a palavra anjos. Anjos. Tá? Por que é importante essa palavra anjos? Porque vários desses anjos acreditaram em Deus, aceitaram morrer para renascer numa mulher e ter um corpo físico. Esse é o mistério da construção do nosso universo cosmo. Quando um anjo, um ser etéreo, não tem sentimentos, não pega nada, e Deus deu a condição deste anjo ter um corpo que sente frio, fome, água fria, água quente, que sente o ar, escuta os sons, sente o calor do sol. Se manifesta no nosso planeta através dos 5 sentidos. Exatamente isso. Então, Deus preparou este universo, que foi o motivo da rebelião de Lúcifer, tá? Para dar aos anjos um presente, um corpo real, que deveria ser imortal. Não aconteceu, não vou entrar nessa história porque tem um estudo sobre esse assunto, eu vou passar rapidamente a ideia disso. Por quê? Se anjo nasce aqui, por que tem na Bíblia filhos de Deus e filhos dos homens? Agora você vai aprender uma coisa que você não sabia. Os filhos de Deus, os filhos dos homens, na Bíblia traduzido como ímpios, que está errado essa tradução. São como animal, só tem o sopro da vida. Então você vai entender uma coisa que eu vou te explicar aqui. Anjos têm mais do que o sopro de vida. Ele é um ser real e eterno dentro desse. Tá? Alguns versículos da Bíblia falam, eu não vou citar versículo, tá? Mas você já vai saber onde é que está. Antes que o ventre materno te gerasse, eu, Deus, já te conhecia. Eu vou só citar esse. Porque você já esteve com ele aqui, há bilhões e trilhões de anos atrás. E um dia você nasceu numa mulher, teve um corpo humano. Mas pastor, e aí quando eu morri o que aconteceu? Enquanto a cruz não aconteceu, você voltava para o mundo espiritual. Por isso que é uma confusão muito grande. Eu não vou falar mal de nenhuma religião, mas há uma confusão grande sobre entender isso. Por quê? Porque quando Jesus veio para cá, que é Deus conosco, Emanuel, ele também tomou a forma humana. Por isso que quando perguntavam, mostra-nos Deus, os discípulos, e Jesus dizia, estou convosco há tanto tempo e não me vistes? Eu sou Deus, o Emanuel, a manifestação dele na carne. E por que isso aconteceu? Porque Jesus não veio perdoar pecados, na Bíblia está. Ele veio restaurar todas as coisas. Para que restaurando todas as coisas, eu e você pudéssemos ter uma porta aberta para o futuro. Esta porta só se abriria quando Deus ressuscitou Jesus, que era um mundo ecumênico, um mundo sobrenatural. Para entrar no mundo sobrenatural, o teu corpo tem que ser eterno. Quando Jesus diz, não me toque porque eu não fui glorificado, não me toque porque ainda dói. Ele não ressuscitou de forma espiritual, ele ressuscitou de forma natural, humana. Chegou para Tomé e disse, Tomé, bota o dedo no buraco aí. Tomé, põe a mão aqui onde a lança me perfurou. Só não me aperte, não é porque eu não fui glorificado, não me aperte porque ainda dói, eu estou me recuperando. Nunca volta para cá, só vai para frente. Nós que morremos aqui antes da cruz viemos para cá. E agora, Deus, o que aconteceu? E ele disse, eu fui ao inferno, que está na tradução, que não é inferno, é mundo Aion, o mundo espiritual. Jesus, quando morre, Deus volta ao universo da luz na entrada. E desde que Lúcifer sentou no trono, quando Deus levantou, não levantou mais de lá por medo de perder o trono. E Deus disse, quem é meu e acredita em mim, venha. Aqui. Agora vem aquela pergunta que você perguntou, né? Sobre a volta de Jesus. Qual é o sinal da volta de Jesus? O primeiro. Trombeta. Um estrondo grande, houve um estrondo no céu e a terra tremeu. E o que houve logo a seguida?
Os sepulcros se abriram e os mortos reviveram, ressuscitaram. Qual é o sinal da volta de Jesus? O estrondo ou as trombetas, que tremeu tudo, e os mortos ressuscitarem. Então Jesus já voltou. E as pessoas estão esperando. Em Hebreus 11, vai lá ler Hebreus, diz que os mortos que ressuscitaram voltaram para suas famílias, foram perseguidos, mortos, cerrados ao meio, apedrejados, alguns fugiram para o deserto. Pode estar até hoje lá. E aí? Estou te contando rápido, resumidamente, que é o que eu consigo, esse assunto. Então, quando Jesus, que é Deus, volta aqui e diz, os meus saiam, o que diz? Que Deus fechou a porta. A porta de passagem do mundo do universo espiritual, do mundo Aion, do mundo espiritual, foi fechada. Aí o que diz na Bíblia? A cruz aniquilou Satanás. A inveja e todos os seres que acreditaram nele sucumbiram no fim do universo Aion. Por isso que os teólogos traduzem Aion hoje como inferno. Acabou. Mas para onde foram os anjos que estiveram na carne? A nuvem de testemunha, que Paulo fala. A grande nuvem de testemunha que nos assiste de noite e de dia. Que no ladrão da cruz, Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A nuvem de testemunha. Eu e você, que nascemos agora nesse século, estávamos aqui. E Deus disse, quem é meu, saia. Por isso que fala que ele foi no inferno dizer, os meus saiam. Nós não estávamos no inferno, mas estávamos num lugar que é no universo da luz, que virou um lugar de maldade. E aqui Deus encerrou. Nós saímos, fomos para a nuvem de testemunha para nascer em 1984, 1950, 1960, 1970, a época que você nasceu. Agora eu vou explicar para você como eu identifico um anjo, para saber quem é anjo nesse lugar. Homens, filhos dos homens, têm uma ação. Eu quero comer, estou com fome. Ele vai lá e rouba, mata e come. Ele tem fome, ele faz isso. Filhos dos homens, quero fazer sexo, toma uma mulher e faz. Não tem princípios. Não há princípios dentro dele, a sobrevivência. Mas anjos encarnados têm amor, têm fé, têm respeito, têm princípios, porque já é algo que veio daqui. Agora vem a parte mais bonita, identifique anjos na Bíblia, encarnados. Vamos começar pelo primeiro, Poço de Betseba. O nosso querido Jesus, que fazia milagres maravilhosos, passa por um lugar, vamos chutar, que tinha ali 200, 300 pessoas. Tinha muito mais. Numa época em que não existiam médicos. Correndo para que um anjo, a hora que agitasse a água, o primeiro que caía era curado. E Jesus passa e vê um aleijado. Cara, eles vão inventar 1 milhão de história, religião, sobre o aleijado. Jesus ajudou ele, pastor, porque ele não tinha quem ajudasse ele. Não. Eu vou te mostrar o segredo. E Jesus pergunta para ele, o que tu queres? Senhor, eu quero andar. Levanta, toma o teu leito. E eu não vou dizer a próxima. Você já sabe. Espera lá. Mulher do fluxo de sangue. Uma multidão lhe aperta. Cita para mim uma multidão. 100 pessoas? 200 pessoas? Talvez 500 pessoas? E uma pessoa toca nele. E dizem para ele, como que tu reclamas de quem te toca? Olha a multidão lhe tocando. Saiu virtude de mim. Agora você vai entender o milagre. E ele olha para a mulher e diz assim, o que você quer? Não, mestre, porque ela assim, então tá bom. A tua fé te salvou. O que ele disse para o aleijado? Quando terminou, a tua fé te salvou. Agora eu vou contar para vocês um dos maiores segredos dos anjos encarnados. Só os anjos encarnados têm fé. E o mundo depende da nossa fé. Inclusive nesses tempos que nós estamos vivendo. É por isso que temos que ter fé de que Deus está preparando o melhor para cada um dos seus, né? Porque para nós já sabemos que Já tem uma está promessa. preparado. Agora vem a palavra de Jesus quando voltou, quando ele morreu, que ele estava aqui na terra, que ele ressuscitou. Ele disse o que para os apóstolos? Preciso ir para preparar o lugar. Ele já estava profetizado, o mundo ocumene, o mundo sobrenatural. Jesus ressuscitou de forma sobrenatural. E ele num corpo humano, agora eterno, diz para nós que faremos, se nós entendemos as coisas dele, entendemos o amor, faremos coisas maiores do que ele fez. Uma delas é não morrer.
Manifesto Mundo Ecumene aqui. Só tem uma saída e uma forma. Chama-se o amor da comunhão. Que não é o amor de pai, de filho, de mãe. É o amor que eu tenho que me faz respeitar você. Este amor que eu tenho por você, pelo teu filho, pelo amigo, pelo outro, me faz respeitar as diferenças que nós temos. E respeitar essa diferença é o amor que Deus quer para a igreja. E quando essa comunhão acontece, tem um ambiente ideal para Deus agir através dos milagres. Perfeito. Expliquei tudo? Deus é perfeito, né? Não tem como. E agora eu te pergunto, 36 anos para chegar nisso aqui. O mundo ecumene sobrenatural está em desenvolvimento. E logo Jesus voltará. Não com aquela coisa que a igreja pinta. Ele vai aparecer para nós como ele é, igual a nós. Porque nós somos irmãos dele. E ele é o primeiro entre muitos irmãos. Anjos que encarnaram aqui são chamados hoje de filhos de Deus. Eu não ia falar nesse assunto, mas vou só tocar. 380 e alguns 84 versículos, se eu não estiver errado, na Bíblia. 3.384 versículos na Bíblia falam de predestinação. Um destino determinado antes de estar aqui. Previamente, né? Só um anjo tem isso. Por que nós, nesse mundo, temos amor? Por causa de Deus. Por que nós estamos atrás das coisas de Deus? Porque nós conhecemos Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Começou a ficar mais fácil de entender? Sim, perfeitamente. É por aí. Você viu como é simples? Deus em simplicidade o tempo todo. A igreja não sabe disso. Por quê? Porque ela não tem tempo para isso. E ela perdeu o entendimento do valor que você tem e que eu tenho. E tem mais. O nosso chamado, por causa de nós, os homens são salvos. É a nossa fé funcionando que vai salvar a terra. Sabe o que acontece no livro de Apocalipse? Diz assim, a terra vai ser destruída, vai ser acabada, não vai mais existir o planeta Terra. Tá bom? Tudo entendido. No entanto, o meu Jesus, que eu conheço no Sermão da Montanha, diz, a terra será dada por herança aos mansos e humildes de coração. Eu acho que eu já entendi. É claro que a terra não vai existir, porque se a terra não vai existir é para quem realmente morreu, mas morreu espiritualmente. Até porque o homem morre. Mas a O Filho de Deus não. Mas a palavra se fazendo carne na gente, a gente vai estar com ela onde ela estiver, ela é eterna. Exatamente, porque Ela é eu eterna. e você somos eternos. Pronto. Nós não morremos. Nós podemos sair dessa carne, mas o anjo que nós somos não morre. E a saída estava aqui. Nós aceitamos algo que Lúcifer não quis. O Deus está me enganando. Deus está enganando esses anjos. Os anjos que estão com ele acreditaram. No entanto, nós aceitamos o que Deus disse. E morremos como anjos e nascemos como homens. Então agora, para nós encerrar, para não ficar muito longo também, né? E colocar, já deu para dar uma base no que... O mais curto que dá é isso. No que realmente vem por aí, né? Nós somos e temos o dever de lutar por aquilo, pelas nossas convicções, buscar Deus e o mais importante, que nem está na Bíblia, o Bolsonaro sempre fala isso, né? Nada deveis temer, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Exatamente. Não é verdade? Fala alguma coisa disso, então, para a gente encerrar. Bom, a morte eterna para um anjo não existe. Por que Paulo disse que eu vivo ou morto, eu glorifico a Deus? Por quê? Porque ele sabe o anjo que ele era. Ele tem consciência disso. E muito, sabe que nós falamos de justiça, nós estamos, às vezes, metidos em intervenção, nós estamos metidos nesse negócio aí com o Bolsonaro, porque o senso de justiça, que é o amor de Deus que tem em nós, não nos permite aceitar a mentira. Perfeito. Entendeu? É isso. Simples. Então tá aí, um abraço para todo mundo, gratidão. Amém. Mostra nós dois aqui, dizendo que nós desejamos para você que Deus tenha misericórdia do seu coração. Amém, amém. Livre-se de tudo aquilo que pode te levar para a morte eterna. Amém. Isso é mais importante. Amém. Somos de Deus, andamos com Deus e aquela coisa, 24 horas com Deus. Eu não tenho momentos com Deus. Eu e Ele somos um. Isso aí. Perfeito. Amém. Um beijo. Valeu.